Olá a todos, boa noite, bem-vindos aqui a Div Magazine. Vou agora aqui a fixar o nosso tema de hoje. Bem-vindos a mais um dia de Divs em Casa, Divs at Home. E hoje vamos estar em casa com Molinex. Eu acredito que todos vocês conhecem, principalmente os residentes e pessoas que frequentam constantemente a Portugal. Hoje vamos conversar com Luís Clara Gomes, ou Molinex, como é carinhosamente tratado, que já está aqui. Eu vou agora mandar se entra para começarmos então a nossa conversa de tios em casa. Hoje vamos conhecer o outro lado. O outro lado não, estaria a ser muito invasivo. Olá Luís, bem-vindo. Estás-me a ouvir bem? Está tudo bem, estou a ouvir bem. Consegues ver bem, consegues ouvir bem. Tudo ótimo, obrigado. Muito bem. Estava há pouco tempo aqui a dizer, Molinex é o alter ego do produtor, DJ e multi-instrumentista português Luís Clara Gomes, que se estabeleceu como um dos principais artistas da cena disco, com vários êxitos underground, como Take My Pain Away, e remixes de artistas como Cat Call, To Go, Cinema Club e vários outros. Enquanto lança 3 álbuns aclamados pelas críticas, Flora em 2012, Elsewhere em 2015, Hypersex 2017 e também é cofundador da Disco Texas. Bem-vindo! Obrigado, obrigado por me teres. Antes de qualquer coisa, sente-se um divo? Não, não. O que é para si ser um divo, afinal de contas? A Divo está sempre associada a uma pessoa com uma personalidade difícil. Não, nem sempre, nem sempre. Um bocadinho extravagante nas suas necessidades e nas suas vontades, mas não, acho que sou uma pessoa muito low profile e procuro que o meu trabalho fale mais por mim do que eu. Muito bem. Mas, entretanto, tem algum divo de referência? Claro, de pessoas extremamente inteligentes, sobretudo, eh, desde o Stevie Wonder a. Antigamente podia dizer o Elon Musk, mas hoje em dia ele anda meio maluco, por isso se calhar pensando. É difícil dizer, Stephen Hawking. Muito bem. Tem um estilo muito atual, que consegue ser futurista, mas ao mesmo tempo reminiscente da era disco. Uhum. Okay. Esta simbiose é deliberada ou deixa-se apenas levar pela inspiração quando está a criar? Há uma parte deliberada que é. A maior parte do que eu faço, tento ser o mais livre possível no que eu faço. Tento não me limitar, mas a verdade é que há sempre uns terrenos, uns caminhos quando eu gosto de gravitar e que acabo sempre por parar. Aliás, gosto mesmo muito de música de dança porque é uma coisa que é muito partilhada e que é uma coisa que é muito comunitária e por isso acabo sempre por ir para o groove e para a música de dança porque também foram as coisas com que cresci e com que me identifico mais. E como é que é o seu processo criativo? É muito all over the place, ok? É muito. Começa sempre de maneiras diferentes e eu procuro criar o espaço para ele acontecer de uma forma natural e orgânica. A verdade é que às vezes começa com um beat, às vezes começa com uma coisa que ouvi, às vezes começa com uma conversa, ou com um dia bonito de sol, como hoje, ou com uma discussão, e por isso o que eu procurei na minha vida foi criar as ferramentas e ter à minha disposição as ferramentas para poder fazer as coisas que queria. E como eu não consigo controlar a minha criatividade, acho que tenho simplesmente que estar pronto para quando ela aparecer, porque nem sempre aparece. Os seus momentos, então, acabam por ser influência para o seu processo criativo? Acho que sim, acho que ninguém faz nada sozinho. Acho que ninguém faz nada no absoluto vácuo, é sempre preciso entrar qualquer coisa para podermos refletir sobre ela e criar, acho eu. Por ter essa capacidade de criar por causa dos momentos em que vive e ser livre, sente-se que alguma das vezes foi restrito de fazer alguma coisa? Como não percebi a pergunta? Por ser uma pessoa com essa capacidade de criação, por causa dos seus dos momentos que vive, sente que de algum momento as pessoas restringem algumas coisas para si? Acho que sim, acho que há muita gente que se calhar devia perder mais algum tempo a analisar-se. Acho que é muito importante a autoanálise,
Acho que é muito importante, mais do que abrir a boca para falar, saber ouvir, saber com quem estamos a falar, pensar nas nossas palavras, mais do que no que estamos a dizer no momento, nas consequências que essas palavras podem ter nos outros, nas consequências diretas com as pessoas com quem estamos a falar e nas ações posteriores que provocamos com as coisas que estamos a dizer. Acho que as pessoas são, em geral, acho que se restringem muito a se calhar normas e a se calhar ideias pré-concebidas do que é que deveriam ser e do que é que deveriam fazer. Obviamente que não estou dentro da cabeça das outras pessoas, mas acho que é muito importante que mesmo nas coisas que temos a certeza, mesmo as coisas que temos a certeza, pô-las em causa todos os dias e pensar porque é que temos a certeza. Muito bem. Como alguém que vive sonoridades mais funk nas suas músicas, já alguma vez sentiu pressão por parte do mercado para seguir certas modas ou tendências musicais para cumprir os seus objetivos como artista? Eu acho que estou sempre, deixa-me pensar, acho que estou sempre um bocadinho a reagir àquilo que acontece e o que se passa. Nunca penso, acho que nunca tentei deliberadamente mudar o que faço para me encaixar em alguma coisa. Acho que das vezes em que se calhar senti que estava a fazê-lo, não fiquei contente com o resultado. E por isso procuro manter-me fiel. O meu sonho é ter 80 anos ou 90 e continuar a fazer música e continuar a ser DJ. Porque é a coisa que eu mais gosto de fazer e enquanto isso for possível, acho que vou ser feliz. E significa que se eu, algum momento, estiver a fazer alguma coisa que não seja para me fazer feliz, então estou a estragar aquilo que eu mais gosto e não faz sentido, percebes? Acho que é mesmo essa a ideia. Acho que é muito importante identificarmos. Não é um trabalho fácil ser artista, sobretudo em Portugal ou sobretudo nestas circunstâncias em que estamos. Por isso procuro, já que é tão difícil, ao menos não me ocupo com coisas que não gosto e que não me fazem feliz. Então, ainda que tivesse 80 anos e tivesse que cantar as músicas conforme compõe, ao seu estilo, só para si, se ele tivesse a fazer bem, era tudo. Era tudo, era tudo. E acho que ia cantá-las, mas tinha que as cantar mais graves um bocadinho, porque ia perder o meu falsete. Se não fosse Portugal, qual seria o país para viver? Ótima pergunta. Olha, por várias razões, gostava de viver no México, porque gosto muito do país, vou muito lá tocar e apaixonei-me pela cultura e pelas pessoas e pela gastronomia. Pero hablas muy bien español, então. Muchas gracias, sim, sim. Pero é mais portunhol do que espanhol, mas sim, faço muito entender. Mas eu gosto de português a falar em espanhol, acho. Ainda bem. Talvez gosto muito da Austrália, especialmente de Melbourne. Gosto muito do Canadá. Gostava de viver em Nova Iorque, mas acho que a melhor cidade do mundo para viver para mim é Lisboa. Muito bem, cada pessoa tem a sua preferência, né? E falando ainda sobre preferência, vamos voltar à pergunta anterior, quando eu falei sobre cantar ou fazer um estilo exigido pela sociedade para estar a concretizar os seus objetivos como artista. Acha que esses padrões ditados pela sociedade são úteis ou acabam por ser coisas que limitam determinados artistas? Acho que se nos cingirmos a fazer aquilo que é esperado de nós, sim, vai ser limitador. Eu acho que também, muito sinceramente, acho que ninguém começa um projeto artístico, seja ele uma música, seja ele uma pintura ou uma fotografia, ninguém começa com o intuito de vou fazer esta música igual àquela porque gosto. Acho que toda a gente quer deixar uma marca. Acho que toda a gente quer soar ou ter uma expressão única, original e individual. Por isso eu acho que mesmo que as pessoas estejam a seguir os cânones de uma moda, acho que vão sempre ter algum cunho pessoal e se não o tiverem ao início, pelo menos com a repetição vão acabar por perceber e é um exercício de autoanálise. É um exercício de autoanálise, percebemos aquilo que são as nossas sensibilidades e de que forma é que elas estão alinhadas com o que é contemporâneo ou não. Como é que é o seu processo criativo, além de se basear nos momentos em que vive? Olha, lá está, eu gosto muito das máquinas, eu tanto posso começar uma música que se estiver em viagem no computador sem mais nada, mas gosto muito de ter ao pé de mim as máquinas, gosto de ter instrumentos antigos, mais velhos que eu, porque de alguma forma inspiram-me e dessa mesma forma também
outros músicos, sobretudo cantores e instrumentistas que se dedicam apenas a um instrumento, que acho que se calhar o meu problema ou a minha característica é de gostar de tantos instrumentos diferentes que me dediquei a todos e por isso não sei nenhum, não sou super bom em nenhum em particular. E então, quando eu encontro alguém que sabe muito de uma pequena coisa, é uma oportunidade gigante para eu crescer como músico, para eu crescer como indivíduo e também para conseguir contaminar a minha música com esta sabedoria e com esta capacidade, porque acho que é como a voz, não é? Tipo, os grandes cantores podem até. Há grandes cantores com uma educação formal gigante, como é o caso dos cantores líricos, e há cantores que não têm educação formal nenhuma e são incríveis, na mesma, conseguem-nos tocar. Estou a pensar, por exemplo, num Pavarotti versus um Stevie Wonder. Não houve propriamente aulas vocais, mas ambos são pessoas que sabem usar o seu instrumento de uma forma muito expressiva e que nos toca no coração. Acho que é quase como se não houvesse cérebro envolvido no processo, é completamente emocional e isso é muito bonito. Então eu gosto muito de ter assim à minha volta pessoas que me possam contaminar dessa maneira. Tenho muito espaço para elas na minha vida. Então essas pessoas acabam influenciando bastante o teu processo criativo. Sim, não só influenciam, como moldam e o mudam muito, e eu aceito que assim seja, porque acho que, lá está, gosto de criar para mim uma casa onde eu possa criar e que essa casa receba visitas é a coisa melhor. Estou aqui a imaginar tu no processo criativo a ouvir Pavarotti. Não, por acaso é uma referência que eu não procuro muito. Mas Uma das cantores, referências que eu procuro muito. desde jazz, eu cresci muito a ouvir música brasileira. Em minha casa Aquelas mais conheço nascidas ou aquele mais sertanejo? Qual é o mais, teu estilo mais samba musical? clássico, MPB e o Chico Buarque, a Nara Leão e as coisas mais clássicas, porque era o que eu ouvia em casa a crescer. Entretanto, obviamente, fui descobrindo as outras manifestações da música brasileira, que vão desde o funk carioca a coisas mais obscuras. O hip hop brasileiro também é muito fixe e acabei por deixar-me contaminar muito pelo groove brasileiro e pelo R&B, pelo funk, pelo jazz e obviamente pela música de dança, sobretudo o house, porque acabam por ser aquele sítio em que eu me sinto mais confortável. Muito bem. Esse misto de nostalgia e futurismo também inspiram no seu gosto no vestuário e a sua estética visual? Claro, claro. Aliás, porque quando uma pessoa pensa em disco, pensa logo como é que se chama o filme com a banda sonora dos Bee Gees, o John Travolta. Esqueci-me o nome do filme, como é que é possível? Se alguém se lembrar. Saturday, não? Já não me lembro. É com o John Travolta a dançar e com a banda sonora dos Bee Gees. Pensa sempre nesses fatos extravagantes do disco. Eu penso sempre na Donna Summer, penso sempre nas divas, na verdade, do disco, que acho que Saturday Night Fever, muito obrigado. Como é que eu tive essa branca? Penso sempre na Donna Summer, penso sempre na Minnie Riperton, penso sempre nas grandes divas do disco, nas cantoras, na Gloria Gaynor, e é sempre esse tipo de imaginário que eu procuro. Na minha expressão em palco, obviamente, como eu sou uma pessoa bastante mais sóbria do que as referências que eu acabei de dar, acabo por utilizar as referências visualmente, mas mais nos gráficos e mais nos vídeos do que propriamente na minha presença em palco. Muito bem, muito bem. No seu processo de criação, como instrumentista e produtor, tem algum ritual que ajuda a iniciar a criar? É uma boa questão. Normalmente, desligar o telefone e a internet ajuda sempre muito a não ter influência externa. Mas, por outro lado, ligar o telefone e a internet e procurar algo e entrar naquela espiral de procura no YouTube, às vezes também é capaz de conduzir em algum resultado fixe. Eu não sou uma pessoa muito ritualista, nem muito supersticioso,
e por isso prefiro às vezes partir para algo sem saber, sem ter a mínima ideia do que é que vai acontecer. É sempre aí que normalmente saem as coisas boas. Então, desligar o telefone muitas das vezes a internet e estar no mundo só tu acaba sempre de alguma forma sendo um ritual. Mas também o inverso também acontece. Sim, é isso, é isso. Como é que Não, lidas com esse misto de emoções e saber que hoje é para ligar o telefone e estar aqui na internet e hoje é para desligar? esse é o grande problema da nossa geração. Acho que a capacidade de conseguirmos ligar e desligar a nossa, os nossos estímulos e a nossa capacidade de gerir o mundo, conseguir ligar e desligar é um exercício que exige muita reflexão, muita autoanálise, como eu te dizia no início. Acho Uhum. que, acho que a capacidade de estarmos sozinhos, primeiro é a capacidade que é muito difícil para muitas pessoas de estar absolutamente sozinha. De estar sozinha, não no sentido de derrota, de miséria emocional, mas sim no sentido de tenho tempo para mim, tenho tempo para refletir e não tenho fatores externos. Se quiser chamar isto de meditação, pode ser, mas eu acho que há diferentes formas e não tens de estar necessariamente sentado em posição de lótus, não é? Não tens de estar a fazer meditação budista para conseguir este estado de autoanálise e reflexão. Mas acho que é muito importante perder tempo com as coisas, perder tempo com as ideias grandes, porque mais do que informação, acho que a nossa geração está sedenta de conhecimento, de saber a sério as histórias por trás das coisas. Mais do que comprar uma peça de roupa, saber a história desta peça de roupa. Quem a fez, porquê é que a fez, com que motivação, de onde é que vieram os materiais, se são materiais, onde não houve éticos, portanto, onde houve ética envolvida, se a marca é ética, se tem, Buscar um pouquinho sobre a história da marca e da própria peça. Exatamente, eu acho que isso é muito importante para a nossa geração, é ter a história, porque, no fundo, se nós temos tudo disponível, e esta ansiedade de termos tantas opções, na verdade, cria menos opções, porque nós estamos tão bloqueados por ter tantas opções. Nós podemos, nós podemos ter acesso a toda a música gravada na história, temos acesso a todo o conhecimento da humanidade e não temos tempo porque é tanto. Não temos, então acho que é muito importante conseguir identificar, ok, eu gosto de árvores bonsai, então vou reservar na minha vida uma percentagem de tempo de 3, 4 horas para me dedicar a fundo a árvores bonsai. É um mau exemplo porque eu não me dedico a árvores bonsai, mas eu acho que é um exercício que é muito importante acontecer. E durante esse tempo que nós reservamos, que pode ser só 20 minutos por dia, só pode haver na nossa vida árvores bonsai. Eu acho que isso cria em nós uma paz grande, de saber que naquele momento não há mais nada que temos que estar a fazer. Muito bem. Há pouco tempo falaste sobre o processo criativo e a minha pergunta a seguir é exatamente esta. Como lida com o famoso bloqueio criativo, que são aqueles períodos onde os artistas sentem alguma dificuldade em desenvolver novas ideias e projetos? Lá está, eu acho que o bloqueio criativo vai acontecer sempre. Eu já estou habituado à ideia de que nunca vai ser, as coisas nunca vão ser como eu quero. Não vou ligar aqui a luz de manhã e dizer vou fazer a minha obra-prima. Sei é que se eu não estiver lá pronto para trabalhar, as coisas não vão acontecer. Portanto, o que eu procuro é criar espaço para que isso aconteça. E há dias em que eu me sento, e sento-me por hábito quase todos os dias para tentar fazer música. Às vezes tento 5 minutos e não está a sair nada. Às vezes tento e dou logo conta que está a sair alguma coisa e perco 6 horas naquilo seguidas. E acho que criar esses espaços, criar essa disciplina é muito importante. Depois é só aceitar que está fora do nosso controle, porque se toda a gente tivesse controle sobre a criação, toda a gente fazia Não toda a haveria hora primas. imperfeição. Não, e a imperfeição faz parte. A imperfeição tem que ser abraçada. Acho que a imperfeição faz parte da equação. Acho que é nas coisinhas imperfeitas que se vêem, não é? God is in the details. E por isso acho que isso é muito importante. Molinex, de lá para cá, qual foi o maior desafio que enfrentaste para te firmares? Vamos afirmar? Sim.
Vários, acho que foram todos muitos desafios seguidos. Nunca tive assim um grande desafio. Com sorte, o meu maior desafio, na verdade, foi convencer-me de que isto era uma carreira, porque eu estudei engenharia, fiz um mestrado e comecei um doutoramento numa área completamente diferente desta. Durante esse tempo eu estava a fazer música. E sempre a fiz com gosto e sem grande plano, sem grande ambição. E quando dei conta, estavam a convidar para tocar aqui e ali, como DJ, para tocar ao vivo, para fazer remixes, para fazer edições. Isto tornou-se cada vez mais sério, só aí me apercebi. Afinal, dá para viver disto, eu consigo. Isto é a coisa que eu mais gosto de fazer. Se calhar nunca a considerei, porque pensei que não pudesse ser uma carreira, mas afinal dava. E esse foi o grande desafio que eu superei, sem sequer ter uma grande ambição em fazê-lo. Filo simplesmente porque estava a fazer o que gostava mais. E acho que isso acaba por ser, para mim, a receita que eu tento manter na minha vida, que é, se eu estiver feliz com o que estiver a fazer, se eu estiver identificado com o que estiver a fazer e se me estiver a realizar artisticamente, então eu acredito que isso vai contagiar as outras pessoas. E por É isso esse é o verdade. meu desafio, é manter-me inspirado, é manter-me relevante, é manter-me eu próprio a conseguir superar-me, eu próprio a conseguir surpreender-me. Acho que é a parte mais importante do que eu faço, no que eu faço. Há pouco tempo estava eu a perguntar se sentes um divo. Com estas palavras, como não? Como? Há pouco tempo, no início, eu perguntei para ti o que era ser um divo. E se sentes-te um, com essas palavras, como é que dizes não ser um divo? Muito obrigado. Não cabe a mim dizer, muito obrigado. Nós temos essa capacidade de buscar pessoas que possam influenciar e motivar outras pessoas. E tu és uma dessas pessoas que nós temos aqui o gosto de estar a conversar hoje. Mas como é que foi essa transição da área de engenharia que te formaste para esta que desempenhas agora? Foi completamente um crossfade. Uma foi devagarinho baixando e a outra foi devagarinho crescendo. Eu estava, quando terminei o meu curso em Aveiro, na Universidade de Aveiro, fui viver para Munique, na Com Alemanha, quantos anos? com 22. 22. Ah, ok. Já era uma idade para teres também vida própria, né? E voar. Claro, eu já estava a fazer música quando estava na universidade, durante todo este tempo, e estava a pôr as coisas online, mas quando fui começar o doutoramento na Universidade no Hospital da Universidade de Munique, numa área de neurocirurgia e Tem a ver com a informática. cabeça. Tem a ver com o cérebro e com o estudo do cérebro. Portanto, no cérebro há corrente elétrica e basicamente eu estudava essa corrente elétrica para conseguir detectar casos de epilepsia antes dela acontecer. Pronto, isto era o projeto em que eu estava a trabalhar. Ao mesmo tempo, eu não estava preparado para um ambiente hospitalar e fiquei com um respeito muito grande pelos profissionais de saúde desde então, que são capazes de lidar com o sofrimento humano a toda a hora, constante, e na mesma manterem-se super focados e super dedicados e super atenciosos e cuidadosos. O que me aconteceu foi reagir a isto com alguma tristeza, porque para mim era muito difícil lidar com aquilo. Então acho que eu conheço sofrimento e essa ansiedade e essa tensão na música que estava a fazer e perdia nela muito tempo. Era uma forma de escapar, não é? Uhum. E começava a pôr estas coisas online e estas coisas começaram a ter vida própria. Tanto que eu, quando dei conta, tentei procurar um part-time ainda em investigação, encontrei um part-time em astronomia, numa organização dedicada à astronomia, que é o ESO, que opera telescópios, e eu estava há meio tempo no ESO a trabalhar com cientistas e com investigadores, e no outro meio tempo estava a passar música em discotecas e clubes na Alemanha e um bocado por toda a Europa, e era assim que tinha que viver estas duas vidas, e eram mundos que não se casavam quase nada. E isso acabava por me dar muita energia criativa, porque eu não conseguia impressionar os meus amigos cientistas com o facto de ter tocado no Tresor em Berlim ou estar com uma residência no Lux. Era impossível. Mas da mesma forma que eu também não conseguia contaminar os meus amigos músicos com o facto de
Plutão de repente já não ser um planeta. E então era muito bom viver aqui estas duas vidas e tentei vivê-las o máximo tempo possível. Tanto que vim viver de novo para Portugal, continuei a trabalhar à distância e continuei a fazê-lo até não poder mais, até não ter mais tempo a não ser para a música, e tenho muita pena e sinto muita falta. Mas foi uma coisa muito gradual, eu acho que demorou para aí uns 5, 6 anos a acontecer esta transição. Sobre os anos, quando é que paras e dizes assim, eu tenho que abdicar disso e começar a dedicar-me mais nisso? Olha, foi na altura do meu primeiro disco, na altura do Flora, em Em 2012. 2012. Sim, porque eu ainda fiz o disco a trabalhar em part-time para o ESO, lancei-o em outubro de 2012 e 2013 foi passado quase nenhum fim de semana eu passei em Lisboa. Fui a tocar um bocado por todo o mundo e com grandes tours constantes, e eu estava cada vez mais difícil. Eu às vezes via-me a fechar projetos antes de ir para a discoteca no hotel, tipo a 10 minutos de ir tocar. Opá, eu disse, Luís, acho que só estás a fazer mal a ti próprio, estás a prejudicar-te, estás a prejudicar a tua ciência e estás a prejudicar, no fundo, aquilo que mais gostas, porque estás sempre cansado e sem dormir, por isso, bora dedicar-te a isto. Felizmente isto é suficiente para viver e bora. Foi assim. Aí foi. Portanto, 2013. Mas como é que foi a reação das pessoas que te rodeiam? Ou que te rodeavam naquela altura? Olha, tenho um lado da família que é muito formal, que é um lado muito virado para a ciência, virado para as Eu acho que existem em humanidades. todas as famílias, né? Por Claro. isso é que eu Eu te acho, perguntei quantos anos já é que tinhas. claro. Eu acho que, por exemplo, o meu avô, que sempre foi uma pessoa muito rígida e muito trabalhadora e muito. Mas, por outro lado, tinha um orgulho muito grande em mim. Então, esse se calhar foi a pessoa que eu tinha mais medo de desiludir. Porque ele depositava tanta confiança em mim e sempre acreditou tanto em mim que eu próprio queria provar-lhe que esta tinha sido uma boa decisão. Então houve um momento, para aí em 2015 ou 2016, em que eu fui tocar à minha cidade, Viseu, no contexto de uma festa que fazem lá todos os anos, uma festa muito grande, que é a Feira de São Mateus, e fui lá tocar com a minha banda, com o Molinex, e duas coisas. Uma foi, o meu avô veio ver o meu concerto pela primeira vez e aquilo foi um momento alto na minha vida, se não dos mais altos na minha vida, porque ele ficou com muito orgulho e não se calava e dizia, pá, adorei as luzes e abanar o capacete e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, nessa semana, imagina, eu já tinha feito entrevistas para a Mixmag e para o New Musical Express e para a Clash já tinha feito entrevistas incríveis e que eu tinha adorado fazer e que era um privilégio para mim. Já tinha tocado no Boiler Room, whatever. O meu avô ficou e moldurou a minha página no Jornal das Beiras, que é o jornal de Viseu. E esse foi o momento em que eu percebi que ele, de facto, estava satisfeito com o que eu tinha escolhido e estava com orgulho em mim. E se calhar, sim, só aí, só mais tarde é que eu fiquei plenamente convencido que isto tinha sido uma boa decisão. E então, achas que este passo, eu sinto que os familiares, quando vão para prestigiar de perto o trabalho dos parentes que deixaram um pouquinho aquele lado científico, engenharia, aquela formação muito mais no lado científico para as artes, quando eles vão para lá prestigiar, acabam tendo uma outra ideologia da coisa. Achas que esta aparição do teu avô fez-te acreditar que era isso então? Eu tenho mais força para continuar. Sabes que ideia, aquela ideia de que completamente errada, tenho que clarificar isto, completamente errada, que ser artista é não fazer nenhum, às vezes até nos contamina a nós. E eu acho que eu detestava ser o artista boémio e que eu não conseguia, porque eu acho que sinto tanta responsabilidade de provar que é o contrário, isto é a coisa que eu mais gosto de fazer, eu amo fazer isto e por isso trabalho bué. E detestava que alguém pensasse que eu podia ser aquele gajo que
que não quer saber e que não está interessado nas coisas mundanas, nas coisas do dia a dia. Para mim é muito importante que se perceba que quem é artista tem mesmo que trabalhar muito para conseguir se ingrar. A sorte só se faz com trabalho, como está aqui, por exemplo, outra grande trabalhadora a dizer, a Selma. Eu acho que às vezes esta ideia dos artistas não falam, não fazem nenhum, às vezes até nos contamina a nós e acho que até sentimos a tentação de nos deixar levar. Limita os artistas, né? Sim, então eu nunca tive propriamente, ninguém na minha família propriamente me disse não faças isso, que isso não é trabalho para ninguém. Mas senti sempre uma pressão grande, até porque é uma família em que todos os meus primos, é uma família muito grande, é uma família com muito sucesso, com muitos professores, com muitos advogados, cientistas, economistas, há de tudo. E então havia sempre aquela ideia de também não os deixar ficar mal no contexto da família. Por isso, se calhar, acho que sim, acho que nutrir essa ética de trabalho é muito importante, independentemente do que estiveres a fazer. Isto para dizer que, ainda assim, trabalhando bué, divirto-me todos os minutos que estou a fazer música, que estou em palco com amigos e que estou a fazer um DJ set e as pessoas estão a dançar, divirto-me e nutre-me profundamente. Por isso, acho que é juntar o útil ao agradável. E na verdade sentimos que é uma verdadeira profissão que estamos a desempenhar quando conseguimos nos divertir exercendo. Claro, claro. É uma paixão. Deixa de ser só uma profissão, passa a ser uma paixão. É verdade. E nada de grande se faz sem paixão, não é? E hoje tudo o que tu tens é fruto daquela paixão criada no passado. Diga-me uma coisa, artistas com quem gostavas de trabalhar? Vivos ou mortos? Vivos, é melhor os vivos. Ok, pronto. Já disse 3 vezes nesta conversa Stevie Wonder, acho que já entendeste. Era assim o meu maior sonho. Infelizmente, olha, ele fez 70 anos há uma semana ou há 2 semanas e felizmente está entre nós. É uma coisa que também me custa que há tanta gente que nos abandona e só nos lembramos às vezes da grandeza destes artistas quando ficam, quando Claro. morrem, quando falecem. E isso custa-me que não celebremos tanto os génios que estão entre nós vivos. Pronto, o Stevie é, obviamente, mas depois assim, sei lá, há referências enormes, desde a eletrónica posso dizer o Fortet, desde do R&B posso dizer que adorava fazer música para o Moses Sumney, adorava trabalhar com a Janelle Monáe, adorava trabalhar com o Keitra Nada, gostava imenso de poder trabalhar com o Herbie Hancock. Estes são assim as minhas maiores referências. Como é que é a tua relação com as pessoas da tua área? E da tua Muito era? boa. Muito boa, muito boa. Felizmente acho que também temos a sorte, acho eu, de estar a viver um momento em que já não há tanto uma espécie de tribalismos entre géneros e estilos de música. Acho que quem está a fazer música agora acaba por se contaminar muito. Antigamente era o pessoal do fado, o pessoal do jazz, o pessoal do rock, o pessoal do metal, o pessoal do hip hop. Acho que agora ninguém é de nada, toda a gente é de tudo e o pessoal do hip hop tem músicos e influência de discos de jazz e o pessoal do fado está a estragar as coisas, entre aspas, com o maior dos carinhos, vai estragar as coisas com a eletrónica e o pessoal, já não existe aquela ideia antiga de world music em oposição a uma música que não é do mundo. Tipo, felizmente estas coisas estão todas a acabar e então tenho uma relação muito boa com os meus pares. Acho que toda a gente que tomei a iniciativa de contactar para trabalhar comigo nunca recebi um não e acho que tenho um grande privilégio nesse aspecto e por isso sinto-me sortuda, sinto-me bastante grato por essa sorte de pessoas muito talentosas à minha volta e que estão dispostas a trabalhar
Muito bem. Estava eu há pouco tempo a perguntar. Estás-me a ver? Estou. Está tudo bem aí do outro lado? Ok. Sim, sim. É um músico e cidadão do mundo que apresenta as suas obras em grandes palcos e claros. Qual foi o momento que mais te surpreendeu até hoje? Surpreendeu? Sim. É uma pergunta muito difícil, acho que não vou conseguir eleger um. Há alguns que surpreenderam pela positiva, Uhum. e normalmente é quando eu não vou com as expectativas muito altas em relação a algo. Houve uma vez um festival na Sérvia, em Novi Sad, na Sérvia, onde eu ia tocar a seguir a um DJ muito grande, LTJ Buckham, um DJ, uma referência de drum and bass, e a Uhum. seguir a mim iam ser, acho eu, Prodigy, e eu sentia-me no meu maior, na maior ansiedade e no maior stress que eu poderia sonhar, estar, para já, duas grandes referências, tanto Prodigy como LTJ Buckham, e duas músicas muito distintas da minha, e eu sentia que ia basicamente ser corrido a tomates do palco, mas correu muito bem, e foi um daqueles momentos em que eu me surpreendi pela capacidade que eu achava que não tinha de agarrar aquele público e consegui. E depois está aqui, o Primavera no Porto, como é óbvio. Houve o Low Festival em Barcelona, onde tocámos a seguir a Chemical Brothers e não esvaziámos o palco, não esvaziámos o público. Por isso foi muito fixe. Acho que todas as histórias em que eu esperava que as coisas fossem correr mal, no The Garden, como é óbvio, onde fiz uma residência um verão inteiro e que estamos à espera que se possa reabrir em segurança. A verdade é que sempre que eu pensava que as coisas iam correr mal e não correram, surpreendo-me. Pela negativa, já aconteceram várias coisas, mas às vezes estar a ter grandes expectativas para uma coisa e o festival vai ser incrível e depois tipo, cai uma carga de água monumental e chove e desaparece toda a gente. Estavam de 5 mil pessoas para te ver e de repente já só estão 200, são as que resistem à chuva. Esse tipo de coisas, obviamente, dão moça, mas eu nem perco muito tempo com estas pequenas tristezas. Acho que é muito mais fixe olhar para a frente. Muito bem. O que representa a natureza para si? Natureza, Sim. essencial. Aliás, posso-te mostrar Foi por isto. causa disso mesmo que eu perguntei, o som dos pássaros e tudo aí. É essencial. Eu sou de uma cidade pequena, nasci numa rua em que não havia outras casas, de início só havia mais uma casa, muito bosque. Passeava muito com o meu avô, ia muito com o meu avô à Serra da Estrela para pescar e para acampar. Visitava muito a minha avó na aldeia, onde ela tinha uma horta com animais e com legumes e com muitos vegetais. Então perdia muito, muito tempo na natureza. Quando fui viver para Aveiro, vivia junto à ria, também tinha assim um horizonte muito grande. Eu acho que preciso deste equilíbrio na minha vida, por mais que adoro viver numa cidade, preciso que um dos lados, para um lado está uma cidade e para o outro lado está horizonte, e isso é muito importante na minha vida. Talvez seja um small town boy, e é isso, vou sempre ser, com o maior orgulho. Acha necessário os retiros espirituais para o reencontro pessoal? Mais uma vez vai de encontro ao silêncio e à capacidade de estar sozinho. Sozinho, mesmo que seja em companhia, que saibamos respeitar o espaço uns dos outros e que demos espaço. É claro que, obviamente, quando estamos à frente de um oceano, conseguimos pensar nas grandes ideias. Quando olhamos para o céu à noite, conseguimos pensar nas grandes ideias porque temos a imensidão de algo à nossa frente. E isso, obviamente, convida muito. As pessoas não vão meditar contra uma parede, vão meditar contra o nascer do sol ou Exatamente. o oceano. Então precisam desse espaço exterior. Acho que cria espaço interior. Muito bem. Flora, o que representa para ti? Olha, a Flora representa o início, é tipo tudo o que aconteceu até ao momento em que saiu, e por isso, como eu pensava ser uma coisa que à, está associada de alguma forma à efervescência e à fertilidade
do mundo vegetal, achei que que o nome Flora era adequado à ideia da música que eu estava a fazer neste disco. E essa flora floriu mesmo? Sim, eu acho que sim. Quando fiz mais 2 discos a seguir, portanto, alguma coisa a ter corrido bem, acho eu. Seste uma pessoa fashion, Eh, Estou atento à moda, sim, estou atento à moda. mas sentes-te fashion? Acho que isso é uma afirmação muito traiçoeira, porque acho que as pessoas que mais afirmam que são as pessoas que se calhar menos o são. Algum truque de beleza? Cuidados com a pele da Lierac sim, da Lierac e da Joia. Muito bem. Alguma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa? Sim, essencial long sleeves, essencial gabardines e casacos compridos, essencial sneakers e essencial slacks. Ok. Muito bem. Muito bem, muito Camisas, bem. esqueci-me, camisas é o mais importante do meu guarda-roupa. Sim. Vivemos uma fase de isolamento e distanciamento social. Infelizmente, uma fase que o mundo todo acaba estando afetado e o mundo todo ultrapassa essa dificuldade. O que é que o Covid ou o coronavírus trouxe de novo? Olha, começo por dizer que é um momento mau para todas as pessoas que dependem de ajuntamentos de pessoas para fazer aquilo que é a sua profissão. Tocar em discotecas, tocar em concertos, depende disso e, portanto, todos os meus colegas e técnicos e managers e road managers e todo tipo de profissionais da área do entretenimento estão sem trabalho. Posto isto, aproveitei este tempo para criar e tenho sido muito feliz nesse aspecto. Eu, felizmente, estou habituado ao isolamento e a estar sozinho porque, no processo de trabalho, isto é, estou habituado a fazê-lo de qualquer sítio, estou habituado a passar longos períodos de tempo só para mim e isso acaba por me ajudar a lidar com isto melhor. E, do ponto de vista prático, é muito bom não ter que ir a reuniões que podiam ter acontecido por e-mail. Poder ter falado de poder usar a globalização, né? Sim, exatamente. Finalmente estamos a digitalizar-nos, é pelos piores motivos, mas isso poupa às vezes muita dor de cabeça de ter uma reunião que se fazia aqui no Instagram ou no Zoom em 5 minutos e de facto acho que é muito importante como exercício aprendermos a cortar o supérfluo, dedicarmos àquilo que nos é essencial, dedicarmos à qualidade em detrimento da quantidade e dedicarmos a se calhar termos uma forma de vida mais sustentável. Qual é a visão que o coronavírus lhe traz diante dos humanos? Que estamos muito mais ligados do que às vezes imaginamos, de que a ideia dos 7 graus de separação é bem verdade, até nos piores motivos conseguimos contaminar com o vírus muito facilmente. Penso que, como humanidade, soubemos, de forma generalizada, reagir muito bem a isto. Como país, em Portugal, acho que reagimos de uma forma exemplar. Acho que desde o Governo ao Presidente da República, à Assembleia da República, aos cidadãos, os profissionais de saúde, as forças de segurança, a informação, toda a gente soube reagir muito bem a isto. Estou feliz por viver aqui neste momento, porque se fosse como no Brasil, ou como nos Estados Unidos, ou como na Suécia, ou no Reino Unido, as coisas seriam muito piores, em Itália, por exemplo. E por isso, em geral, a minha visão da humanidade foi que não mudou muito, no sentido em que eu acho que as grandes ideias ainda estão por discutir e ainda estamos a viver um momento em que cada vez mais caminhamos para sistemas políticos perigosos e que não põem as democracias em causa. E acho que o discurso de ódio está a florescer muito, está a ser não só a florescer, como a ser validado por pessoas com poder, e por isso, no essencial, infelizmente, acho que nada mudou, mas espero que a longo prazo se possam retirar boas conclusões daqui e que nós precisamos todos nos nutrir uns aos outros. Também uma coisa importante que reparei é que, de repente, mesmo as pessoas com as ideias mais neoliberalistas e mais de direita acabam todas por ser socialistas e defender
a saúde pública e o investimento nas estruturas públicas como uma necessidade principal. Porquê? Porque estamos todos ligados e o nosso bem-estar é diretamente influenciado pelo bem-estar dos nossos vizinhos e por isso, se todos estivermos um bocadinho melhor, acho que conseguimos ser mais felizes. O nosso bem-estar é influenciado pelas pessoas que nos rodeiam. Tal e qual. Há pouco tempo disseste que já estás habituado com esta coisa de isolamento e etc. Mas é diferente de ter que lidar com um isolamento obrigatório. Como é Aí é que que tu está. lidas com tudo isso? É exatamente aí o problema. O facto de saberes que te é imposto, que é obrigatório, é que faz com que te custe. Porque se fosse preciso, eu conseguia ficar um mês fechado no estúdio a trabalhar num disco, como já fiquei. A verdade é que isto tem oscilado muito. Hoje estou num dia melhor, às vezes tenho dias azuis, às vezes não me apetece fazer nada. E eu acho que faz parte aceitar que a vida é assim e que isto está fora do nosso controle é meio caminho andado para termos um bocadinho mais de sanidade mental. É verdade. Há pouco tempo disseste sobre, às vezes, podias estar fechado a trabalhar num disco, né? Mas eu quero saber, após o Covid-19, projetos em carteira? Epá, mal possa, vou tocar quantas horas me deixarem para quantas pessoas me deixarem. Ou seja, se eu preciso tocar 24 horas seguidas, eu toco 24 horas seguidas. Se for para 12 pessoas, porque é o limite, eu toco para 12. Se for para 12 mil, eu toco para 12 mil. É o que me puserem à frente. Estou ansioso para essa experiência que é estar a partilhar de uma pista de dança com as pessoas, fazer parte de uma história em que eu sou, é verdade, uma parte importante da história, porque estou um bocado a ditar o rumo da história, mas não sou a única parte da história. As pessoas que estão na pista, o lugar em que estamos a fazer, acho que isso é tudo, faz tudo parte da equação. E por isso é esse caminho, é esse feedback, é esse diálogo que eu sinto muita falta. Muito bem. Não importa de onde você vem, quem você é e quem você escolhe amar. O que é que isso é para ti? Lá está. Ainda bem que fizeste otimamente bem a ponto para a pergunta, porque estávamos a falar da pista de dança. A pista de dança é aquele lugar em que nós somos capazes de tolerar mais a outra pessoa. Em que nós vimos de sítios diferentes, temos sensibilidades diferentes, temos opções diferentes, temos gostos diferentes, temos coisas que nos caracterizam diferentes. E ali somos todos colegas, somos todos colegas de pista, né? No ato de dançar. E não precisamos de estar a julgar propriamente as nossas opções e temos pouco tempo a fazer, a verdade é que estamos a dançar. E isso é um ato de comunhão e acho que muitas revoluções, muitos avanços sociais, políticos, sexuais, de moda, artísticos, apareceram primeiro na pista de dança porque era um lugar por eleição de liberdade e de expressão. E por Qual isso é é a que eu lição? acarinho muito a pista de dança. Qual é a lição que vais levar desta fase de isolamento social? E deste vírus que vem assolando o mundo todo? Como lição, vou reforçar o facto de que isto é a coisa que eu mais gosto de fazer e por isso vou estar cada vez mais focado em só fazer coisas que gosto. Essa é a lição. É assim. Quando é que sentes que estás a fazer algo que gostas? Felizmente tenho procurado na minha vida eliminar as coisas que não gosto. Obviamente há sempre algumas que vou ter que fazer, mas procuro até nelas dar alguma leveza. E também um exercício que eu tenho vindo a fazer e é muito importante na minha vida é eliminar coisas tóxicas, porque às vezes esse exercício de autoanálise leva-te a encontrar coisas que tu procuras que são tóxicas. Podem ser pessoas, podem ser ideias, podem ser atalhos, podem ser comportamentos, podem ser químicos. E eu procuro eliminar as coisas tóxicas da minha vida porque isso sei que pode-me custar no imediato, mas a longo prazo conduz-me para um estado de maior felicidade e de maior satisfação. Muito bem. Estamos na reta final do nosso Vivo em Casa.
faltam-nos apenas 10 minutos e eu vou dar-te um pouquinho do nosso tempo para tu deixares alguns conselhos para pessoas que queiram se ingrar nos ramos em que tu desempenhas, principalmente na área artística, porque são muitas as pessoas que tentam todos os dias nascem e surgem novos DJs, todos os dias surgem novos instrumentistas, todos os dias surgem novas pessoas e que entram para várias artes e que são desmotivadas muitas pelas famílias, pelos amigos e tudo o resto. Então, quais são os conselhos que dás, principalmente nesta época em que está todo mundo em casa e que é tempo das pessoas aproveitarem para se rever e depois explodirem com aquilo que eles revêm-se? Acabaste de tocar no essencial. O tempo que as pessoas têm em casa, quem se pode dar ao luxo de estar em casa e ter mais tempo, não é? Com esse tempo, eu acho que podemos dedicar a fundo a algo. Podemos dedicar-nos a aprender aquele instrumento que se calhar nunca andámos sempre a dizer não tenho tempo para aprender guitarra ou piano. Podemos dedicar a tentar fazer música. E às vezes é óbvio que quando nós começamos aquilo que se calhar conseguimos em termos de qualidade está muito aquém das nossas referências. Imagina, eu imagino um miúdo de 12 anos a começar a usar um software de música hoje em dia e tem como referência um grande produtor como, deixa-me pensar, como o Fortet, por exemplo. É muito difícil tu conseguires com 12 anos e com a tua expressão e com aquilo que é a tua maturidade artística, conseguires um nível de qualidade que para ti está ao nível daquilo que são os teus ídolos. E por isso é muito desmotivador. Mas a verdade, e que é isso que quando as pessoas me procuram para conselhos e quando me perguntam por isso, como lidar com essa ansiedade, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é faz com a certeza de que a tua primeira obra não tem que ser a tua melhor. O que importa é terminares, é chegares ao fim de uma coisa e andares para a próxima, porque tudo aquilo que tu fizeste para trás vai-te ajudar a crescer para o passo a seguir. Porque eu conheço, infelizmente, muitos músicos que têm excelentes ideias, centenas, milhares, horas de gravações que nunca terminaram e nunca vão ver a luz do dia. Seja porque não estão satisfeitos com isto ou com aquilo, seja porque não têm a guitarra certa ou o pedal certo, ou isto devia ser misturado por alguém. Eu acho que isto são sempre mais o nosso ego a falar connosco, a dizer-nos tenho medo de ser avaliado, tenho medo de estar sujeito ao escrutínio dos outros e por isso vou inventar aqui coisas na minha cabeça que me vão impedir de terminar o meu trabalho. Limitar-se. Exatamente. Autolimitar-se, neste caso. E por isso, eu acho que quem quiser criar, a única coisa que eu posso dizer que tem que fazer é terminar coisas. E terminar, mostra ou não às pessoas, segue para a próxima e faz mais, e faz mais, e faz mais. E há de haver uma altura em que finalmente, pá, nem que seja um amigo a dizer, pá, estás burro, porquê é que isto não sai? Mete isto cá fora. Isto é bom, mete isto cá fora. Tanto vão haver pessoas que te vão dizer isso, que tu vais ficar convencido e vais ter que pôr cá fora. E depois, a partir daí, já está cá fora, a pressão é menor. E acho que isso é muito importante. Portanto, utilizar este tempo para aprender uma ferramenta nova, para aprender uma técnica nova, para aprender uma língua, para aprender uma forma de expressão. E também utilizar este tempo para aprender a lidar com os nossos próprios inimigos. Para as nossas próprias emoções também, né? Sim, isso acho que é essencial na vida de qualquer pessoa. Porque se soubermos lidar com as nossas emoções, também acho que saberemos tratar melhor os outros, saberemos também, como artistas, saberemos criar melhor, porque eu em tempos acreditava que só conseguia fazer coisas boas quando estava a sofrer com elas e quando estava a sofrer na minha vida e estava com problemas e eu percebi que simplesmente esse sofrimento e essas angústias, essas ansiedades estavam a criar em mim mecanismos de reflexão. E eu acho que a arte e criar coisas é um mecanismo de reflexão. Portanto, desde que nós estejamos a refletir sobre nós e sobre o mundo, eu acho que nós conseguimos criar se quisermos criar. E não interessa se é bom, se é mau, isso é sempre, o bom e mau é sempre uma leitura externa. O que importa é que nós nos sentimos felizes no processo de fazer
E eu tenho ideia de que essa felicidade no processo de fazer vai conduzir a um resultado que inspira os outros. Tenho a Eu certeza digo disso. sempre, há pouco tempo estavas a falar sobre é necessário ter a ideia de tirar para fora. Eu digo sempre, nada de grande se faz sem antes ser pequeno. Quer dizer que nós nascemos, somos um feto em formação, em desenvolvimento e até chegarmos muitas das vezes a ser grandes, porque há pessoas que não conseguem chegar, infelizmente. Há Mas um, nada de grande. há um indivíduo, há um guru do marketing que é o Seth Godin que diz que não te esqueças que o Moby Dick não foi o primeiro livro que o Dickens escreveu. Ele escreveu muita porcaria e cartas para as namoradas e queres namorar comigo? Sim, não, talvez. Escreveu muita porcaria antes de escrever o Moby Dick. Portanto, se o nosso objetivo é escrever o Moby Dick, então temos que escrever muita porcaria para chegar ao Moby Dick. Não é possível de outra forma. Portanto, sim, é fazer. É igual a tentar. Porque Tentar é muito. eu vou me basear em algumas histórias que eu vi, que é algumas pessoas limitam-se de tentar. Eu não posso tentar um relacionamento com fulano, com a fulana ou com este, porque depois vão dizer que eu já sou rodada, já namorei com aquele, com aquele, com aquele. Mas eu estou em busca da felicidade. Enquanto eu não tentar, só sabemos quando acontece. E lá está, essa ideia, desculpa, estava-me a falhar a voz. Essa ideia vem de uma leitura externa. Eu acho que se no processo de tentar, seja o que for, estiveres honesto a ti próprio, eu acho que obviamente que não vais nunca falhar-te. Muito bem. Podes falhar os outros, mas isso é um problema deles. Exatamente. O importante é fazer para estar bem contigo mesmo. Obviamente não desrespeitando ou invadindo a privacidade dos outros, mas se faz bem é prioridade. Se não, Claro, elimina. Olha, completamente. Onlynex, Luís Clara Gomes, eu com 3 minutos aqui a faltarem, quero de uma forma muito especial agradecer o nosso querido divo, o mais novo divo português, Molinex. E Muito nós obrigado queremos agradecer. pelo convite, foi um prazer estar a falar contigo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Podias estar trancado a criar, a trabalhar e nós gostamos muito de ter falado contigo. Transmitir um pouquinho dessa motivação e inspiração para todas as pessoas que se influenciam nesse divo e que passaram agora também a influenciarem, a influenciar, porque és na verdade sim uma pessoa que motiva, inspira a todas as pessoas que podem falar. Muito obrigado por parte da Divo Magazine. Como foste agora ao México e adoras essas cidades latinas, muitas gracias. Thank you so Nada. much. Grazie mille. Obrigado. Muito obrigado. Sinta-se mesmo agradecido. Alguma coisa que queiras dizer antes de irmos embora? Foi um prazer e que sábado, se não tiverem nada para fazer às 9 da noite, venham ao canal do YouTube da Discotexas porque vou lá estar a tocar com o Shinobi e com a Manata. Nós vamos. Sábado às 9 da noite, depois saímos aqui do nosso live. Sábado Perfeito. temos live É com o after Guizel party. Ramos. Vamos em seguida lá, o teu live. After party, tá combinado. Tá bem, combinado. Muito obrigado, Luís. Até a próxima, então. Obrigado, fica E bem. continua a ser um divo aqui conosco na Divo Magazine. Claro que sim. Um abraço, um Muito abraço. obrigado. Dizer a todas as pessoas que estão aí do outro lado que podem subscrever ou podem seguir aqui o nosso Instagram, Divo Magazine, e acompanharem as entrevistas com todos os outros nossos divos. No sábado vamos ter uma conversa com Guizel Ramos, ele que é moçambicano, produtor de eventos ou promotor de eventos e é um artista polémico, mas vamos falar mais na vertente profissional e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre a história dele. Sigam aqui Divo Magazine e nós voltamos no sábado, pontualmente, às 20 horas, aqui no Instagram. Au revoir, monsieur.